Bom dia, paz seja com todos, em nome de Jesus. Amados, eu vou ler um versículo que está em Mateus 14, iniciando capítulo 14, iniciando pelo versículo 22. Esse versículo diz muito a respeito de nós termos fé em Cristo Jesus, confiarmos. Porque nós sabemos que o justo, ele vive pela fé. Muitas vezes a gente, por não ver aquilo que nós almejamos, nós achamos que aquilo ali não vai estar se concretizando, não vai estar. São inúmeros casos, às vezes acontece por conta. Não são todos os casos, né? Tem casos que você realmente tem fé e demora um pouco a acontecer, mas acontece. Eu tenho até exemplos, eu tenho um testemunho que eu já dei, que coisas do passado que eu pedi ao Senhor e Ele atendeu o meu pedido. Ele atendeu. E a palavra do Senhor diz, né, está escrito assim, que quando nós pedirmos, crendo, receberemos. E algumas situações aos nossos olhos parece impossível, nos olhos humanos, aos olhos humanos, mas para Deus não é impossível. Nós precisamos colocar nossa fé em ação, confiar e aguardar. Eu vou ler o versículo, é um versículo muito conhecido. Jesus anda sobre o mar. Eu vou começar com tô lendo Mateus capítulo 14, vou iniciar pelo 23. E tendo despedido das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, quantas vezes, né, amada? Nós enfrentamos no dia a dia ventos contrários, né? Coisas que, assim, aos nossos olhos, tantas adversidades, né, que às vezes acontece, a gente se depara, né? Então, assim, ó, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados. Disseram: é um fantasma! É um fantasma! Como quem diz assim, será um fantasma? E tomados de medo, não é, amados? Às vezes o medo, a gente faz o gigante maior do que ele é. E trazendo para a nossa vida real, né? Nossa vida, dia a dia. Quando a gente está enfrentando alguma adversidade, alguma luta. Ou então problema mesmo, que a gente às vezes faz o problema maior do que ele é. Então é assim, voltando à leitura, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, como que diz assim: calma, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, quer dizer, ainda estava questionando se era o Senhor. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Ele teve, né? Ele teve ousadia também, né? Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, é aquela coisa, né? Às vezes a gente crê, não é? A gente crê, mas a gente tá vendo tanta coisa contrária acontecendo ali, assim. Quando a gente quer alguma coisa, às vezes é algo que a gente almeja, às vezes
um concurso que você faz, que você fica esperando, esperando. Às vezes a gente se torna um pouco incrédulo, né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu as mãos e segurou e disse: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Fraqueza, né, amados, do ser humano. Às vezes a gente, não é que a gente não tenha fé, é porque diante, a gente quer ver, né? A gente quer ver. E ele estava vendo o Senhor, mas a incredulidade dele fez ele, na hora, arriar, né? Não se afundou porque Jesus salvou ele. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Então, essa passagem aqui nos chama a atenção para que nós passemos a confiar mais em Deus, oramos, buscamos a sua face, termos intimidade com Ele, lembrando o versículo Jeremias 17:7, que nós devemos confiar no Senhor e na força do seu poder, né? Só que lá em Jeremias 17:7 tem: Bem-aventurado o varão, né? Ou um homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então nós temos que confiar no poder de Deus, confiar em Deus. E quando nós confiamos, nós entregamos. Entregamos. E muitas vezes nós somos, né? É fraqueza. Nós somos um pouco incrédulos, porque a gente vê, como aqui expôs na mensagem, os ventos contrários, né? Mas nós tenhamos mais fé, porque o justo, ele vive pela fé, embora não esteja vendo. Tem um versículo que diz: Bem-aventurada aquela que creu, que não viu e creu. Então a gente não precisa ver para crer, a gente precisa crer para ver, porque mesmo diante das circunstâncias, isso pode ser numa enfermidade, amados, que alguém esteja enfrentando, pode ser em outra situação, não é? Porque a gente às vezes quer ver uma pessoa liberta, uma pessoa até, pode ser até uma pessoa que você queira muito bem, e há anos você ora por ela e ainda não viu. Sabe que a pessoa sofre, sabe que a pessoa já teve alguém que falou para ela a verdade do Senhor, já levou as boas novas, mas ela ainda está presa à idolatria. Isso assim, eu estou dando um exemplo, mas são várias situações, não é? Às vezes um problema que a pessoa está enfrentando, às vezes, como eu acabei de falar, né, o Espírito Santo me usando para falar, pode ser uma enfermidade que você ainda está lutando contra aquilo, e nós tenhamos fé. Claro, questão de enfermidade, nós somos, como o pastor mesmo estava falando outro dia, espírito, alma, corpo, né? Corpo, alma e espírito. Então nós temos que tratar da carne. O Senhor, ele constituiu os médicos para tratar, cuidar do ser humano, de nós. Então, muitas situações a gente tem que tomar a medicação, tem que fazer exames, porque é da carne. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Os órgãos. E quando for solicitado fazer exame, essas coisas, a gente não gosta, mas tem que fazer. Em situações é outro caso, é algum outro problema no trabalho,
ou um outro problema que você esteja enfrentando, financeiro, ou são vários, inúmeros. Às vezes alguém que você, como eu já falei, precisa ser liberto, mas ainda não foi liberto. Alguém, às vezes, não é só da família, às vezes até alguém que você considera muito, uma pessoa muito amiga, que você conhece muitos anos, mas a gente precisa colocar nossa fé em ação. E como é que a fé, ela vem? Ela aumenta a fé. Nós aumentamos a nossa fé, avivamos nossa fé. Quem aviva é o Espírito Santo através da palavra. Precisamos ouvir a palavra de Deus. O certo é ir à igreja. Mas se você não está podendo ir, por enquanto, por alguma ocasião, alguma situação, aliás, ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia. Então a sua fé vai ser avivada, sua vida vai ser edificada. Mas não esqueça, precisa ir à igreja, porque dentro da igreja você cumpre as ordenanças que o Senhor determinou, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, não pereça, tenha vida eterna. Reconheça o seu Filho amado, Jesus, que morreu na cruz por nós, para nos salvar. Então, a pessoa precisa seguir. Em Lucas 9:23, o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Todos nós temos uma cruz a carregar. Não é verdade, amados? Então, assim, esse versículo, ele acentua muito, assim, com relação a, de um lado, a incredulidade, do outro, para, assim, exortar com relação à fé. Precisamos crer em que Senhor Jesus, Ele pode, nele nós podemos todas as coisas. Muitas coisas podem parecer impossíveis, porque o Senhor é imutável, o Senhor nunca mudou. Ele disse que passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele disse a palavra dele, do Senhor Jesus, que do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse o quê? Que o justo viverá pela fé. Pela fé. Não é uma coisa fácil quando nós não vemos, mas tem coisas que é logo, de repente. No de repente acontece. E tem coisas que você ora, levam um certo tempo, mas acontece. Acontece. São poucos casos, amados, são pouquíssimos casos que você clama ao Senhor por algo. E se você está buscando Ele em fidelidade, precisa ser fiel ao Senhor, precisa adorar na beleza da sua santidade, em exclusividade. Você não pode adorar o Senhor e ter ídolos, deuses. Servir ao Senhor de maneira que você também coloque sua fé, vamos supor, totalmente errado, viu? Existem pessoas que dizem que ama a Deus. Eu não sei se é por ignorância ou é por teimosia. Ama a Deus, mas coloca patuá na carteira. Tem pessoas que deixam no Salmo... Faz isso assim, porque acha que isso vai resolver. Deixa a Bíblia apenas aberta no Salmo 91. Pronto, deixou ali em cima da estante. Está protegida. O Senhor quer que você leia a Bíblia. Não é deixar o Salmo aberto, a Bíblia aberta no Salmo 91. Ele quer que você leia a Bíblia, que você tenha intimidade com Ele, como diz em Mateus 6,6. Ainda hoje eu mencionei esse versículo. E a oração modelo, que é Pai Nosso, que estás nos céus, é o Pai Nosso. E conversar com Ele, porque o Espírito Santo, Ele é nosso amigo. Ele nos dá fortaleza, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente. Ele é nosso ajudador, nosso consolador, conforto. Eu tenho uma pessoa muito querida, uma amiga, que ela perdeu o filho faz pouco tempo. Por mais que você dê uma palavra de conforto,
né? Que também você está sendo usada pelo Espírito Santo. Mas quem pode mesmo acolher o dia a dia, você pode até confortá-la ali em um momento, mas o dia a dia, quem pode dar o consolo, o conforto, fortaleza e consolo e conforto é o Espírito Santo. Então, que nós lembremos de termos sempre comunhão com o Senhor, intimidade com Ele, apresentar as nossas causas a Ele e confiar nele. Primeiramente, confiar nele. Existem coisas, amados, que é até difícil a gente ter fé, viu? Por quê, amada? Por quê, irmã? Porque existem casos que anos e anos e ano após anos, após anos, muito tempo que a pessoa está em cima de uma cama. Isso é um caso, viu? Tem casos assim, eu estou dando exemplos. Tem casos que a fé, ela tem que ser maior, muito maior. Buscar, buscar, buscar. E às vezes demora a acontecer, porque eu tenho uma amiga que, assim, até eu peço licença a ela para dar esse exemplo. Ela tem uma irmã que há anos, ela tá naquela fase que eu não sei dizer o nome, eu esqueci o nome. É em coma. Mas não perderam a fé, continuam orando e o amor é tão grande. Ela faz tanto sacrifício, sabe? Tanto sacrifício. A família toda. Então, assim, existem casos, amados, que existem solução, sim, existe. Existem outros casos que nós precisamos ter muita fé, e deixar o Senhor agir, mas confiarmos nele e entregarmos sem reservas, sem reservas. Às vezes, sabe, eu converso assim com pessoas, muitas pessoas eu converso, e às vezes eu vejo mesmo assim, a incredulidade em alta. A incredulidade, eu digo assim, não pense desse jeito. Coloque sua fé no Senhor Jesus, porque Ele tudo pode fazer. Há coisas que para nós é impossível, mas aos olhos de Deus não é impossível. Claro que existem situações, amado, que nós não podemos saber, não é? São situações que assim que acontecem que a gente espera anos, feito o caso dessa minha amiga. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé, porque não sabemos. Quem somos nós para saber? Não sabemos. Deus pode fazer um milagre? Pode. Deus pode fazer um milagre. Deus ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Todos nós sabemos dessa passagem bíblica, dessa história de Lázaro, que há 4 dias ele já estava e o Senhor ressuscitou. Então nós não sabemos. Nós devemos crer para ver. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos proteja, nos abençoe. Abençoe todos nossos da nossa casa, nossa família. E aumente a nossa fé. Avive a nossa fé. E entrega ao Senhor, porque Ele sabe cuidar de nós. Ele tem cuidado de nós. O seu amor é tão grande. Ele zela por todos nós.
Feliz, bem-aventurado aquele que não viu, ele creu antes de ver. Bem-aventurada aquela que creu sem ver. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bom dia.